Olá, galerinha esperta do terceiro ano, que saudade de vocês. Espero que em breve tudo isso passe para que nós possamos nos encontrar novamente dentro da sala de aula. E hoje eu trouxe uma aula bem especial aqui para vocês, que é uma aula de ciências. Essa aula de ciências, ela já faz parte da primeira apostila, da segunda apostila nossa, tá? Apostila do segundo bimestre. Ah, professor, mas e as atividades da apostila passada que não deu tempo de fazermos ou que pulou? Essas atividades nós vamos retomar elas assim que a gente voltar para a sala de aula, tá bom? Então não jogue a apostila fora, deixe ela guardadinha em um cantinho bem especial e depois nós vamos pegar elas novamente para podermos fazer essas atividades que ficaram para trás, tá bom? Nada vai ficar para trás, nós vamos fazer tudo. Só que agora nós vamos dar início ao segundo bimestre, nós precisamos continuar com o nosso conteúdo. Para nós continuarmos com o nosso conteúdo, hoje nós vamos aprender uma coisa bem especial que é sobre os animais. Eu, particularmente, gosto muito dos animais. Eu tenho um carinho muito especial. Além disso, eu gosto muito de aprender também sobre os animais, né? A apostila nossa ela vai trazer, então, a unidade 3 falando, conhecendo os animais. Para começarmos, vamos identificar aí o nome dos animais que nós temos. Esse primeiro animal aqui é um golfinho, um tubarão, aqui nós temos uma tartaruga marinha, aqui nós temos peixes, aqui nós temos um caranguejo, um siri, né? Vamos ver a próxima página. Próxima página nós temos uma cobra, um jabuti, abelhinhas, nós temos aqui um sapo e aqui nós temos um jacaré. Então aí nós temos vários animais. Se nós formos dividir esses animais em dois grupos, quem aí teria uma ideia de como a gente poderia dividir esses animais? Dois grupos apenas, com características semelhantes. Eu poderia dividir eles em animais aquáticos e também em animais terrestres, né? Vamos só nessa página aí. Quais são os animais terrestres que nós temos? Cobra, o jacaré, o jabuti, as abelhas, que mesmo ficando voando, eles também são terrestres. Aqui nós temos um grupo de capivara, de cotia, né? Alguns animais. E na outra página nós tínhamos animais que nós chamamos de animais aquáticos, né? E nós vamos ver também mais para frente que existem os animais que nós chamamos de semiaquáticos, que são aqueles que vivem tanto dentro da água quanto fora da água, tá bom? Então nós vamos falar sobre os hábitos e o modo de vida dos animais. Quando a gente fala em hábitos, nós já aprendemos bastante sobre os hábitos dos animais e a gente fala sobre os nossos próprios hábitos e a gente entende que hábito é aquilo que a gente faz. Então, quando a gente fala de hábitos dos animais, nós vamos falar o que eles fazem para sobreviver, onde eles moram. Por exemplo, um João de Barro. Um João de Barro ele faz sua casinha de barro para poder criar os seus filhotes. Come insetos, come frutinhas, sementes, etc. Então, tudo isso faz parte do que ele faz para sobreviver. Ele voa, ele caminha pelo chão, então isso também faz parte de um hábito do animal. Então, nós vamos começar por onde vivem os animais. Vocês sabiam que os animais eles podem ser classificados em animais terrestres, animais aquáticos e animais semiaquáticos. Vamos entender. Animais terrestres são todos aqueles que desenvolvem e se reproduzem nos ambientes terrestres. Onde? Florestas, campos. Já os animais aquáticos são aqueles que se desenvolvem e vivem na água. São conhecidos então como aquáticos. Lembrando que os animais aquáticos, eles podem viver em água doce e em água salgada. Quem já foi ao mar sabe que a água do mar ela é salgada. E existem animais que podem morar lá. A água que nós tomamos na nossa torneira vem dos rios, das lagoas, das represas. Ela é considerada água doce, que é a água que a gente bebe, a água potável para nós. Então, existem animais que vivem na água doce e animais que vivem na água salgada. E nós não podemos pegar um animal de água salgada e colocar na água doce, ou um de água doce e colocar na água salgada, que muito possivelmente eles não vão sobreviverem. E existem também outros tipos de animais, que são os animais chamados de semiaquáticos. Esses animais, eles passam parte da sua vida dentro da água e outra parte próximo à água, né? Vivem ali próximos a rios, lagos, os oceanos.
no caso do jacaré, do caranguejo, né, do siri, que eles precisam respirar, mas também vivem dentro da água, tá bom? Respirar fora da água, porque os animais dentro da água também respiram, tá bom? A gente vai aprender mais para frente. Vamos aqui no Conectando com o Mundo. Os animais estão adaptados, só aumentar a telinha aqui para a gente ver melhor. Os animais, aqui no ursinho polar, ó, os animais estão adaptados a viver em diversas regiões do planeta. Dependendo do lugar onde habita, cada animal apresenta algumas características que garantem vantagens que podem ajudá-los a sobreviver. O urso polar, por exemplo, vive no Ártico. O Ártico é uma região coberta de neve. Como seu corpo é coberto por pelos brancos, é difícil para outros animais enxergar ele. Assim, o urso polar pode ter mais sucesso nas suas caçadas. Então, ele se camufla, ele se confunde com a neve. Vocês sabem onde fica o Ártico? Eu trouxe aqui para gente um aplicativo bem interessante. O nome dele é Google Earth. O Google Earth, ele pode levar a gente lá no Ártico. Quer ver? Aqui nós estamos em Goianésia, tá bom? E eu vou digitar aqui Ártico. E ele vai mostrar para a gente onde fica o Ártico. Vamos pesquisar esse Ártico. Será que vai dar certo? E ó, estamos indo para o Ártico. Subindo. Esse é o planeta Terra. Olha só. Lembra lá que a gente acabou de ler que o Ártico é um lugar coberto por neve? Tudo isso aqui é o Ártico. Ó, essa parte branca é o Polo Norte. É lá que vive o urso polar. Lembra que falou que o urso polar, ele tem o pelo branquinho, então ele se confunde. Olha só o tanto que é branquinho. Então, não dá para achar um urso polar aqui agora, né? De tão branquinho que é. E o urso polar, ele foi adaptado para poder... O urso polar, ele foi adaptado para poder viver nesse ambiente. E aí, ele não tem problema nenhum, né? Nessa vivência no ambiente em relação à alimentação, porque aí ele vai poder caçar, vai poder comer tranquilamente e nenhum animal vai poder procurar ele, né? Vai poder falar ou vai poder correr dele, ele vai se tornar então o rei do Polo Norte, tá bom? Igual o professor então falou, existem os animais que vivem, os animais aquáticos que vivem na água doce e os animais aquáticos que vivem na água salgada. Peixes do tipo cascudo, que vivem apenas em ambiente de água doce, está sendo representado nessa primeira imagem aqui, ó, tá? Água doce a gente encontra nos rios e nos lagos. E aqui nós temos animais marinhos, entre eles o peixe palhaço, lá do Procurando Nemo, ó, o peixe cirurgião azul, a tartaruga marinha, que vivem em ambientes de água salgada. Esse ambiente aqui, ó, de água salgada, tá? Igual eu falei para vocês, o habitat, que é o lugar onde esses animaizinhos moram, eles não podem mudar, porque se muda, esses animais eles não são adaptados, então eles podem morrer. Os animais, eles comem, nós também comemos, não comemos? Existem classificações de animais bem interessantes. Nós temos os animais herbívoros, nós temos os animais frugívoros, nós temos os carnívoros, nós temos os onívoros e nós temos os detritívoros. Olha a quantidade de nomes de animais em relação aqui, nome de características de animais em relação àquilo que eles comem. Então, por exemplo, os animais herbívoros são animais que comem folhas, frutos, raízes, flores, pássaros, pastos, né, que é a graminha lá da zona rural, né? Por exemplo, tem o cavalo, o boi, a capivara, o coelho, que eles comem isso. Os animais frugívoros são aqueles que se alimentam principalmente de frutas. Por exemplo, o tucano. O tucano, ele se alimenta principalmente, não quer dizer que é unicamente, mas principalmente se alimenta de frutas. Por exemplo, aqui nós temos a imagem do cavalo. A legenda diz o seguinte: o cavalo é um exemplo de animal herbívoro, ele se alimenta exclusivamente de vegetais. E aqui nós temos a legenda da imagem do tucano que diz: o tucano é um exemplo de animal frugívoro, ele se alimenta principalmente de frutos.
ok? Vamos lá. Carnívoros são animais que se alimentam de outros animais. O leão, por exemplo, ele é carnívoro, ele come animais menores, come a zebra, né? Come veados, come diversos animais, o javali. Nesse grupo, então, está o leão, a onça, o tubarão, o gavião, a águia, o jacaré, alguns tipos de peixes, né? Aranhas, escorpiões, que são insetos, né? Aracnídeos, na verdade. Então, são carnívoros os animais que se alimentam de outros animais. Vamos continuar. Onívoros são os animais que se alimentam de vegetais e também de outros animais. Onívoros são animais que comem praticamente de tudo. Quem são esses animais onívoros? Uns exemplos apenas. O lobo-guará, o coati, o urso, alguns morcegos, alguns macacos, o porco, o gambá. Nós, seres humanos, nós comemos vegetais, nós comemos carnes, então nós somos onívoros, nós comemos basicamente de tudo que nos é permitido comer, né? Que não seja venenoso e nem faça mal para a nossa saúde. Mas também existem animais que são chamados de detritívoros, que são animais que se alimentam da parte morta de outro ser vivo. E quando eu falo ser vivo, pode ser a parte morta de um vegetal ou parte morta de um animal, seja planta ou animal. Então, os exemplos mais comuns que a gente pode dar são os urubus, que a gente conhece, algumas moscas que comem tanto vegetal quanto animais, né, que são a parte morta, né, dos vegetais ou dos animais. Então, nós temos os exemplos aqui, por exemplo, o passarinho, com uma minhoca e uma aranha no bico. Os seres humanos são exemplos de animais onívoros, ou seja, que podem se alimentar tanto de plantas quanto de outros animais. E aqui nós temos o desenho do urubu. Os urubus são exemplos de animais detritívoros. Em casa, vocês vão fazer esse jogo rápido aí e vai me enviar para que eu possa corrigi-los. Olha quanto é fácil. Eu vou fazer a letra A. Primeiro falando, complete corretamente as frases sobre os hábitos alimentares dos animais. A letra A diz, herbívoros alimentam-se de... será que é de carne? Será que é de plantas? Será que são só de frutas? Será que são de restos de animais? De quê? Né? E você vai escrever e vai me responder e me enviar, tá bom? Mas como os animais se locomovem? Nós, seres humanos, nós nos locomovemos andando. Hoje nós já temos o carro, o avião, para poder fazer outros tipos de locomoções mais rápidas. Mas e os animais? Como que eles se locomovem? Então, vamos lá. As características da locomoção dos animais vai depender de como é o corpo dele e o habitat onde ele vive. Por exemplo, um tubarão ele não vai sair correndo. Um tubarão ele vai sair nadando. Então, a natação é o principal modo de locomoção dos animais aquáticos. Por isso que a maioria dos animais aquáticos tem uma parte do corpo chamada nadadeira, que é para se locomover na água. Até mesmo o formato do corpo dos animais aquáticos, eles são propícios para que eles se locomovam desse jeito. Né? Normalmente os animais aquáticos ou eles são achatados lateralmente, ou o corpo pode ser mais comprido, pode ter ser mais liso, para que ele possa se locomover melhor dentro da água. Outro tipo de locomoção é o voo. O voo é próprio dos animais que têm asas. É o principal meio de locomoção dos animais terrestres, mas esses animais terrestres que tenham asas. É o caso dos insetos, como a borboleta, o mamífero, o morcego, e muitas aves aí que voam, tá bom? A outra é a caminhada. É o modo de locomoção típico de muitos animais terrestres, que é caminhar, correr, animais que tenham patas ou pernas para caminhar ou correr no solo, tá bom? Alguns outros animais terrestres, eles ao invés de caminhar, eles têm as pernas adaptadas para pular, para saltar. É o caso do sapo, das rãs, do canguru, de alguns insetos, como os grilos e os gafanhotos. Então, nós já vimos nadar, voar, caminhar, saltar e agora nós vamos falar de rastejar.
é próprio de alguns animais que não têm pernas e são alongados, que são compridos. É o caso das cobras, das serpentes, das minhocas, dos caramujos, que não têm pernas, então eles se arrastam. Então, quais são os meios de locomoção que a gente viu? Nós vimos a natação, o voo, a caminhada, o saltar e o rastejar, tá bom? E aí nós temos um desafiozinho aí para você. Agora que você conhece as principais formas de locomoção dos animais, converse com seus colegas, no caso aqui você vai conversar com o papai e com a mamãe e vai responder. Qual a importância da locomoção para os animais, tá bom? Essa resposta você vai escrever, pode ser aqui na apostila mesmo ou no seu caderninho e vai me enviar, ok? Fica aqui o meu abraço e até a próxima, que a gente possa continuar com as nossas aulas. Um abraço forte!